E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com o doutor Heriberto. Ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com a prova do Revalida e como ele fez para aprovar. Bom dia, doutor. Tudo bom? Bom dia, tudo bem, Rafa? Me conta, fala um pouquinho sobre você. Quantas vezes você fez o Revalida? Como é que foi? Bom, meu nome é Heriberto, né? Sou de Cuba, médico formado desde 2005 e vim para cá pelo Mais Médico em 2014, né? Comecei a trabalhar em 2014, 2016, uma vez assim, de troca com os colegas, a gente decidiu se apresentar no Revalida. A gente teve uma troca em aquele momento, tipo via Skype, né, em aquele momento, e fizemos uma troca de revisão de provas, fizemos as provas e a gente se apresentou. Na teórica, a gente teve uma experiência muito boa, né, porque em aquele momento eu consegui quase passar, né, com essa estratégia, né, que a gente fez em aquele momento com os colegas de fazer as provas, faltou só meio ponto. Eu não fiz recurso porque para mim não interessava o recurso. Hoje eu sei a importância que tem um recurso, né? Em aquele momento não fiz, de repente podia ter passado. E aí foi a minha caminhada. Depois continuei no Mais Médicos, aí consegui me apresentar novamente em 2021. Só que em 2021, um pouco antes, na pandemia, eu fui mais motivado porque eu encontrei o Rafael. O Rafael não porque estou falando com você, mas eu encontrei mesmo, em aquela questão de eu voltar a estudar, porque fazia mais de 2, 3 anos que não se fazia revalida, e eu queria simplificar os estudos, né? E tinha muito a ver com a estratégia que eu tinha usado naquele momento, que era a resolução de provas, ou seja, a gente revisava os conteúdos revisando provas, né? E aí eu ia ter mais tempo. E aí nós começamos em aquela etapa onde a Rafa sempre fala a questão de robô, né? Que ele fazia as coisas bem metódicas, bem... Mas era muito bacana, né? Então a gente começou. E em 2021, né? Aí eu apresentei, na primeira fase quando foi, e eu, na teórica, eu não consegui passar. Faltaram uns 3 pontos, eu estava trabalhando, não tinha aquele pique, né? Aquela questão de fazer prova mesmo. E uma coisa que eu identifiquei é que eu fazia as perguntas, mais uma coisa que o Rafa falava, eu não fazia, que era eu treinar como se eu estivesse fazendo a prova. Ou seja, eu fazia as perguntas, mas eu não treinava como se eu estivesse fazendo a prova mesmo lá, por tempo, para eu melhorar meu tempo como se fosse um esportista. Aí eu identifiquei essa falha. Posteriormente, que eu fiz, não, agora vamos melhorar. Aí sempre acompanhando os grupos gratuitos que você fazia, né? Meus parabéns, gratidão, cara. Você marcou muita coisa na minha vida. Aí eu comecei a seguir mais metodicamente a estratégia. Fazia as perguntas, participava das lives, aí eu ia cada vez aprimorando mais meus conhecimentos e que eu fiz, bom, agora é a vez de eu fazer prova, não tem como eu chegar na prova novamente e eu estar correndo para fazer uma prova de múltipla escolha, quando tu fazia 80 perguntas sossegado e as últimas 20 tu praticamente nem ia ler a pergunta e tu marcava na primeira, né? Então, vamos... essa aqui não deu certo, estou um pouquinho mais, vou deixar. Marcava ali e não marcava a resposta. E aí eu fui fazendo esse treinamento que você falava para a gente. Aí eu consegui ver que, para mim, tinha melhorado muito o meu desempenho, nessa questão da teórica. E na parte da discursiva também, aqueles temas de resolver todas as provas da INEP, ou seja, da banca do INEP. Aí eu ia fazendo nas discursivas, mas o meu foco maior foi na questão objetiva, porque se eu marcava mais na objetiva, e na discursiva ia depender mais de meus conhecimentos e elaboração e interpretação daquele caso que ia ser apresentado para mim. Aí o que acontece que com esse treinamento, ou seja, na segunda fase, acho que foi 2021, né? Aí eu consegui passar na teórica, né? Que inclusive foi uma nota excelente, na de múltipla escolha foi 75. Ou seja, eu fiquei muito feliz. E deu acaso, já contei uma vez para colegas, que na pergunta discursiva, olha só, eu deixei naquele ano a pergunta número 5 sem fazer. E ainda assim não precisei daqueles pontos para aprovar. Ou seja, eu dou 10 pontos para o INEP. 10 pontos, cara. Eu não fiz a pergunta, não fiz nada, assim, sou sincero, não fiz nada, não vi.
Saía no táxi e de volta e disse uma colega, a pergunta número 5, como que era? Disse, cara, tinha um caso de pneumonia, me lembro que era um caso de pneumonia, uma criança, disse, mas minha prova não era a mesma. Eu disse para ele, e eu com a prova na mão, quando eu li, disse, cara, e agora? Eu tinha uma reserva para Maceió, foi a minha primeira visita em Maceió, que foi em setembro, e eu disse para minha esposa, amor, tranquilo, nós vamos para Maceió, esses 10 pontos estão doados para o INEP, eu estou aprovado, vamos para a segunda fase. E assim foi. Então, aí veio então, a questão da prática. Já na prática... Vamos falar um pouquinho sobre a prova teórica. Vamos falar um pouquinho sobre a prova teórica, porque é muito interessante. Isso. As coisas que você fez. Primeiro, que dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova e que coisas você acha que atrapalha para quem vai fazer a prova teórica ainda? Dicas que você daria que ajudam e coisas que atrapalham quem vai fazer a prova. Dica muito importante que eu achei na minha caminhada é o seguinte: é muito fundamental a gente estudar pelas provas, porque aí você vai identificando a dificuldade e você vai aprimorando aquele conhecimento. E dito e feito pelo Dr. Rafael, pela minha experiência e pela experiência de todos os que já estivemos nesse processo, que se repete muitos conteúdos. Então, aqueles que se repetem, a gente não tem como chegar lá sem ter um domínio deles. Porque eles vão ser apresentados para vocês de um jeito ou de outro, ou seja, vai mudar o jeito, mas no final é aquele conteúdo que você tem que interpretar. E a outra questão fundamental, ou seja, eu daria 2 dicas fundamentais, que seria isso, é a questão do treinamento com o tempo. Porque quando você faz as coisas com tempo, com calma, que a gente tem que trabalhar muito a mente da gente para a gente estar calmo nesse momento, você vai responder com mais certeza. Por quê? Porque você vai ver que você vai sair da prova e você vai falar, cara, aquilo eu sabia. Sim, mas você estava nervoso porque você não treinou o tempo. Então, essas 2 dicas eu falaria. Estudar os conteúdos da questão ou seja, pelas provas anteriores, parece bobagem, mas é o certo, hein? E aprimorar outro. Depois que você tem domínio disso, você vai a outros conteúdos. E a questão do tempo. Gente, eu uma vez por semana sentar, eu vou fazer a prova sempre lembro, vamos fazer a prova de 2012. Ok, 2012. Eu pegava a prova e fazia a prova. E depois eu ia lá e pegava as lives do Rafa e pegava 2012, tá lá a prova que o Rafa comentou. Vamos ver. Cara, mas eu não gabaritei aqui, mas o Rafa tinha explicação lá da prova que muitas vezes estava ali de forma gratuita, né, pra gente, e a gente ia fazendo esse estudo, ia fazendo, e parecia, ou seja, foi uma coisa que eu percebi que quando eu estava lá na prova, sempre falo, e falei para você pessoalmente, quando a gente se conheceu, parecia que eu estava escutando você. Entendi. Então, eu faço X aqui e eu vou embora. Entendi. Faço X e vou embora. Aqui outra vez, não, espera aí, um pouquinho. Essa aqui vamos deixar para depois. Essa aqui para o segundo tempo do jogo de futebol. Então, é aí, assegurando os pontos, para que para na discursiva tu estar mais folgado. Porque a múltipla escolha é só o teu conhecimento aqui, chegar lá, pontuou mais na múltipla escolha, e na discursiva você está mais folgado, né? Entendi. Pelo menos para nós que somos estrangeiros, escrever, às vezes sinônimos, essas coisas, eu já vi na questão do recurso, que às vezes você falou certo, mas não do jeito que estava no gabarito e não foi pontuado. Importância do recurso. É lógico. Doutor, e quais coisas você acha que atrapalham para quem vai fazer a prova? O que atrapalha quem vai fazer a prova? Atrapalha a questão, tipo, não ficar focado na questão do tempo. A questão do tempo é fundamental. A questão mental, ou seja, você tem que estar muito bem, seja mentalmente, para você ter aquele foco de que você vai vencer. Não interessa o tempo que vai transcorrer, mas ter certeza de que você vai ir até lá e vai vingar. E saber uma coisa, que nosso resultado depende só de nós. Não adianta ficar culpando banca de INEP, essas coisas sempre vão acontecer. Então, nós, melhores preparados, a gente vai ter melhores resultados. É a experiência que eu tive. Só que isso não é da noite para o dia. A gente tem que ir fazendo um treinamento como se fosse um esportista. E toda vez a gente vai aprimorando nossos resultados. Simulados é fantástico. É fantástico. Simulado é uma coisa que
E isso aí eu acho que é o treinamento do dia a dia da prova do revalida. Simulado e depois prova. E prova. E ir fazendo. Mas atrapalha muito a questão emocional. Você tem que estar emocionalmente bem para você chegar lá e gabaritar o máximo possível. E os conteúdos fundamentais. E do específico para o revalida para o geral. Não tem como nós ter tudo conhecimento geral e não ter específico para o revalida. Ou seja, Entendi. aí não foca em aquilo. Então, isso atrapalha. Você pode ter muito conhecimento geral, mas a gente tem que aprender. Ó, essa frase agora me veio. A gente tem que aprender a fazer a prova do revalida. E isso a gente aprende com o Rafa. Aprende com você. Aí me conta. Aí você aprovou em 2021. Chegou lá e aprovou. Foi fazer a prova prática. O que foi que aconteceu da primeira vez que você fez a prova prática? Na prova prática, eu identifiquei uma coisa. Na prova prática, eu não tinha o esqueleto na minha mente. É isso aí eu falo assim com toda certeza. Porque na prova prática, você tem que ir programado. É por tempo e você tem que ir programado. Porque se você não vai com um roteiro, você vai se perder. E não deixar atrapalhar o ator e as pessoas que estão ali. E não deixar atrapalhar a parte emocional, como já falei, que é fundamental tanto em uma prova como em outra. O que aconteceu? Que a gente chega lá, primeira vez que a gente vai fazer, a gente não sabe, porque nesse caso, tipo, na primeira vez eu tinha comprado... eu não tinha comprado o curso de você na prática, eu tinha só assistido a questão, tipo, o grupo gratuito da prova prática, e a gente tinha feito algumas mentorias, alguns simulados, mas como estava trabalhando, eu não conseguia muitas vezes participar e só assistia. E não conseguia treinar muito. E a gente, quando foi, eu percebi que faltou treinamento. Ou seja, treinamento para a gente ter bem medular o que eu precisava perguntar. Ou seja, não era o momento lá de eu fazer uma consulta como a gente faz no dia a dia. Inclusive, eu quis fazer uma estratégia, e nesse momento, estou falando para você, eu acho que não falei quando esteve lá no curso, que às vezes eu praticava com os pacientes do dia a dia, mas não dá, cara. Não dá. Porque tu tem 15, 10, 20 pessoas lá esperando. E os caras, a consulta real é muito diferente lá. Porque o cara vai te sair com uma coisa, e daí ele vai falar da família, outra coisa. Lá tu não vai ter isso. Tu não vai ter aquele contato da consulta. Então, isso atrapalhou. E o tempo, que tem que ser treinado também. Tu tem que treinar em menos tempo do tempo que tu tem lá. Para quê? Para você chegar lá e você estar folgado lá no tempo. Você fez todas aquelas perguntas, mas isso me atrapalhou. Foi uma coisa que chegou a dar um branco. E ainda assim, na primeira fase, não fiquei muito longe, né? Mas quando eu vi o resultado e fiz o recurso, eu perdi pontos. Eu vou falar em espanhol, bobos, cara. Coisas porque eu não perguntei uma coisa, porque eu não perguntei uma sequência, eu perguntei se tinha dor e não perguntei todas as características da dor, e aí ia pontuar tudo. E eu sempre levo, até hoje eu levo e escuto. E escuto sempre o Rafael sempre falava, tratamento é um pontinho. Mas quando tu vai lá na anamnese, são 7 pontos. São 7 pontos. Então, você quer passar, pode saber muito bem o tratamento. Mas se tu não faz uma boa anamnese, coisa, tu vai perder a maior quantidade de pontos ali. Então, assegurava os pontos do conhecimento do tratamento, dava uma dissertação do tema e no final não pontuava nada, porque não fiz aquela parte básica. Ou seja, o básico tu não fazia. E tu era o craque lá em aquela doença, né? A doença de colite, e tu ia lá e fazia uma dissertação. Uma palestra, né? Tipo, para mim, câncer de colo, por exemplo, eu sou também gastroenterologista, especialista, né? Gastro. Falar de uma colonoscopia, uma rectocimoide, alguma coisa assim. Para mim, eu queria dar uma palestra lá para o cara e mostrar para ele tudo o conhecimento que eu tinha a respeito, mas não era o caso, isso não era o momento. Então, é uma coisa que a gente tem que estar programado. E é questão de tempo. São provas de tempo. É tempo.
Aí me É o conta. tempo programado. Me conta. Vamos levantar algumas coisas que você falou que eu achei muito interessante que você falou. É tanto que a prova não avalia o conhecimento que o que mais vale ponto é o que se repete. Isso na prova teórica e na prova prática. Se a gente disse, o doutor acabou de dizer, o doutor Heriberto, quando ele falou da prova teórica, se a gente disse que os temas que se repetem são perguntados basicamente da mesma forma, porque o que ele pergunta é tratamento ou diagnóstico? Diagnóstico e tratamento. Você já sabe que vai ser assim. Então você ganha mais pontos pelo que repete do que pelo que não repete. Porque o que não repete é 10, 15%, o que repete 85, 90%. A mesma coisa na prova prática. Você ganha mais pontos pelo que se repete do que o que não se repete. Então, o que o Revalida quer te ensinar? Da forma de perguntar. Que você tem que estar preparado para um padrão. Isso não é conhecimento. Porque se eu tenho 3 pontos de diagnóstico de tratamento, eu tenho 7 pontos de anamnese, exame físico, que eu tenho memorizado já na minha cabeça. E por que as pessoas desaprovam? Porque as pessoas não sabem isso. Essa é a única coisa. Porque todo mundo que sabe a prova. Então é só você ter esse padrão de perguntas mais fidedigno à prova do Revalida. Se você tiver isso, que é o que a gente chama de esqueleto. Quando a gente conversou sobre esqueleto, é isso daí. É esse padrão que a gente montou. Então, lá, o esqueleto, ele tem clínica, tem pediatria, tem o esqueleto de trauma, tem o esqueleto de ginecologia e obstetrícia, tem o esqueleto de cirurgia, de emergências, tem o esqueleto de doenças crônicas, tem o esqueleto de psiquiatria. Então, cada forma diferente de você abordar um tema que pode aparecer na prova. Então, isso é muito importante para você estar orientado, né? Você que está assistindo aí, para você entender como é que é o esquema da prova prática. E foi isso. E agora, o que você fez agora em 2022 que te ajudou a aprovar? Quais foram as diferenças do Heriberto de 2022 para o Heriberto de 2021? O que você fez? 2022, eu disse, bom, agora já eu recebi um curso gratuito do Rafa, e eu não colaborei para ele no curso prático pago. Então agora eu vou pagar para o universo o que tem que ser pago, porque tudo na nossa vida tem um preço, né? Eu disse, eu vou me presentear agora. Aí eu comprei o curso, né? Na primeira turma que você fez, que lançou, comprei o curso e disse, e vamos lá. Eu moro em Rio Grande do Sul, gente, só para vocês terem uma ideia. E eu viajei para Maceió para fazer o curso. Eu decidi isso, sim, sinceramente. Falar para os colegas aqui, ei, tu vai para Maceió? Sim, estou pesquisando a passagem. Cara, de férias. Férias nada, eu vou estudar. Eu vou ficar lá os dias estudando. E aí, então, a gente já começou a assistir o curso, fazia os simulados. Tinha colegas, como eu sempre falo, eu apresentava o curso, vamos estudar junto com a metodologia, né? Vamos estudar. Ah, mas eu tenho tal curso, eu tenho tal curso, eu tenho tal outro. E a gente tinha uma turma, né, que para praticar, e eu sempre falava, não, independentemente que eu estou em outro curso, eu tenho que levar a minha metodologia, que é aquela que eu vejo que está funcionando para mim. E aí eles, com o tempo, também começaram a se interessar, né, para a gente fazer a prática, o simulado do jeito, tipo, fazer checklist, fazer os casos. Mas eu sempre falava, vamos fazer os casos do INEP, das provas anteriores, vamos tomar consciência dessas coisas, vamos focar em anamnese, vamos focar... E aí fui fazendo. E então era um jeito de eu praticar que eu não tinha feito na primeira vez. Eu não já comecei a fazer a questão da ajuda de um para o outro, né? E a questão das mentorias, que em esse tempo ainda eu estava trabalhando no Mais Médico e às vezes eu não fechava o horário, mas eu não deixava de assistir posteriormente, né? Tanto é que achei muito bacana, porque colegas que a gente estava no mesmo grupo só se conheceu lá no curso, né? Eu enxergava eles lá nas mentorias, né? Que às vezes travavam e acontecia as mesmas coisas lá quando nós estávamos juntos, né? Que é uma coisa de família, né? Tipo, a gente faz uma família quando faz o curso, é uma coisa muito familiar, muito bacana. E aí eu fui até Maceió e fiz o curso. E aí nós ficamos aqueles 3 dias, como você falou, que era bem, era bem exigente para nós, ou seja, exigindo cada uma das coisas. Eu disse, bom, agora tem uma ferramenta a mais. Foi uma semana antes do exame. Aí continuei praticando. Quando eu cheguei lá no curso era uma coisa. Quando eu saí o último dia já eu me sentia muito mais confiante. Era uma confiança em mim. Que eu digo, bom, agora nessa semana eu vou trabalhar mais meu emocional. Tipo, alimentação,
A hidratação, essas coisas, um treinamento, cara, um treinamento, como se a gente fosse um esportista mesmo. Aí, nessa semana, dedicar pra gente, porque o conhecimento já estava mais medular, e agora eu vou confiante, agora eu tô com certo. E eu vou falar para você assim, de coração. Eu cheguei na prova, para mim, porque eu fui no mesmo lugar que eu tinha feito, lembra? Você falou, na primeira vez você foi em um lugar e depois foi para outro, né? Eu disse, não, eu não vou mudar o lugar. Aquele lugar lá não vai me vencer. Eu vou lá de novo, eu vou mostrar, não interessa, eu vou lá de novo. Porque é perto aqui, né? Aí eu fui lá, Rafa, eu falo para ti, parecia que eu não estava em uma prova. Por quê? Porque eu estava confiante em mim. Entende? Porque o curso tinha me transmitido aquilo que eu precisava lá. Aí eu cheguei, passou todo o processo, cheguei, entrava, ou seja, aqueles 10 minutos, aquela hora, foi como se eu estivesse passando. Eu não sabia o que ia vir, mas eu já mais ou menos tinha, depois do curso, uma noção do que podia ser apresentado para mim. Porque o esqueleto fundamental, a última elaboração da prova ia depender só das respostas do ator, mas a primeira parte para mim estava na mente, estava carregado em espanhol, na pistola, só descarregar e ó, tu tá falando tal coisa, ok, mas já depois eu tinha tempo para perguntar de novo a mesma coisa para eu me centrar mais no diagnóstico, tratamento, mas as perguntas eram medular, que pode ter atrapalhado alguma coisinha às vezes, que quando a gente entra na sala, que essa é uma coisa que a gente, eu acho que nunca passa, né? Tu vê várias pessoas, né? Dentro da sala, que às vezes no mesmo curso não acontece, né? Quando a gente faz o curso lá com vocês, você falou, né? Que questão de mais pessoas dentro, às vezes tem que contratar mais pessoas, coisas assim. E essa coisa aparece lá no Revalida, então uma coisa que sempre te dá um... E que às vezes tu pode, na sequência, de repente, não perguntar alguma coisa na sequência, mas tá tão medular que tu diz, cara, eu não perguntei. Volta lá e pergunta. Se você viu que não perguntou, cara, pergunta de novo. Pergunta de novo aí quando você identificou aquilo. E aí você vê que o tempo cada vez é mais simplificado. Porque quando você aprende essa parte de anamnese, conteúdo, a gente é médico, cara. A gente sabe. Tu sai de lá, tu vai fazer o tratamento para qualquer pessoa da que tu consultou lá em aquele momento, né? É no ator, tu vai dar um tratamento certo. Mas a anamnese tu precisa estar focado. Aí eu fui fazendo e eu ia de uma para outra. E disse, saí de uma, não pensava mais naquela lá. Agora eu desliguei e estou ligado de novo porque vem. Ou seja, eu desligava daquela doença que eu tinha visto lá e ligava de novo o botãozinho do esqueleto. Agora vai o botãozinho do esqueleto de novo. Terminou essa fase, botãozinho do esqueleto de novo. Cuidando as estações sempre, que se repetem, tá? Esta estação é de clínica médica, depois, e aí tu mais ou menos ia vendo a sequência. Opa, agora eu vou me apresentar com esqueleto de ginecologia. Agora eu vou me apresentar com esqueleto de cirurgia. Agora eu vou me apresentar com esqueleto de saúde da família. Porque é importante isso, um numerinho. Só que isso você consegue fazer quando você não está nervoso. Se você está muito nervoso, por isso a importância do emocional. Se você não está muito nervoso, você vai cuidar cada numerinho. E aí você vai interligando as coisas e desliga o botão e entra de novo no botão do esqueleto e vai em frente. E aí tu vai. E foi muito, muito bacana. O que acontece? Que às vezes pode, em esta segunda fase, por exemplo, tinha uma doença lá que em um momento eu fui para outro lado e quis, acontece também, quis voltar, porque aí tu fica nervoso e sai do esqueleto. Em essa tu termina indo um pouquinho mais ruim. É verdade. Mas tem uma coisa, tu tem um recurso. É lógico. Me conta. E o que eu falei. Pode falar, pode continuar. Se tu vai lá do esqueleto e tu sabe que é o fundamental e tu esqueceu alguma coisa, porque eu vou falar sinceramente para mim, a minha, no momento, me fugiu o diagnóstico, mas eu identifiquei que tinha alguma coisa do esqueleto que eu não tinha perguntado. Desdiagnóstico, aquela coisa, é um ponto. Esqueleto, eu vou ganhar mais. Vamos lá de novo no esqueleto. Aí, então, aquele ponto que não estava aqui,
do diagnóstico, eu consegui de novo lá no esqueleto, mas se eu foco só no diagnóstico, eu tivesse perdido aquele do esqueleto. Lógico. Porque depois, quando tu vê o vídeo, tu te dá conta, né? É lógico. Quantos pontos você perde por ficar preso numa coisa só, né? E você pode seguir Ficar fazendo. preso numa coisa. Então você sabe que o paciente está mal, o paciente vai ser internado, você pode dizer que vai internar, que vai fazer rotina de internação, hidratação, analgesia, e mesmo sem saber o diagnóstico. Tem vários abdômenes agudos. Pode ser abdômen agudo inflamatório, perfurativo, obstrutivo, pode ser vascular, pode ser tanta coisa. E dentro dos inflamatórios tem vários, tem pancreatite, apendicite. Você pode falar de forma mais geral, continuar o que você está fazendo e depois você pensar. Eita, mas aqui, porque às vezes uma coisa que ele te entrega lá na frente é o que vai determinar o diagnóstico que você vai fazer. E aí você já consegue fazer o diagnóstico. Talvez você não ganhe os pontos todos que você precisa, mas você vai ganhando, catando pontos, né? Me conta, doutor, foi o que você esperava quando você foi fazer a prova? Quando você chegou agora, em 2022, quando você chegou lá, era o que você estava esperando? Era o que a gente estava esperando, porque no curso já estava, só ia mudar alguma coisinha que outra, mas era o que a gente esperava, né? Esperava-se na questão dos temas. E agora você falou uma coisa fundamental. Eu lembro que me fugiu um diagnóstico, mas eu comecei a falar, mas eu não me lembrava que era ruptura prematura de membrana, alguma coisa assim, mas eu falei que era sangramento. Aí eu falei sangramento da segunda metade, coisa assim. Então, já depois tu tem um recurso a mais. Lógico. Se tu esqueceu alguma palavra, às vezes que foge no idioma, mas tu vai lá e dá uma sequência. E então, o que acontece é que parecia que eu estava entrando lá, como eu falei, em um território que já eu conhecia. Lógico. Mas isso eu consegui estar mais confiante depois que eu passei o curso da prova prática. Com certeza, não foi a mesma sensação que eu teve quando eu fui a primeira vez, que eu quase não tinha praticado, ou seja, simulado, muito menos simulado, e muito menos de forma prática. Ou seja, porque tinha colegas por perto, mas a gente nunca se entroçou para fazer um estudo junto, que eu acho muito bacana isso. Que agora, nessa segunda fase, nós conseguimos nos reunir umas 3, 4 vezes, ajudou muito, ajudou demais. Fazer aquela questão com o apito, parece que tu sente o apito. Eu acho que o apito eu mesmo não revalida no curso do Rafael ou em qualquer outro curso. O apito é um som universal do apito. Então, já isso é uma coisa, até o apito, já tu tá familiarizado com isso. Me conta. Isso eu acho muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a prova prática. O curso da prova prática. Porque tem algumas coisas que a gente faz que eu queria saber a sua opinião, qual é a importância para o aprendizado. Então, por exemplo, a parte online, que você faz lá 5 semanas e os simulados. Para que serve isso para o aprendizado de uma pessoa que está estudando para o Revalida? O que acontece é que aí já te dá uma organização maior, ou seja, te organiza, te faz você ter o esqueleto medular, aquelas perguntas que você nunca pode deixar de fazer. Por quê? Porque a gente aprende pela repetição, porque tu repete e repete e repete e repete isso todas as vezes. Durante 5 semanas é como se você estivesse ensinando a gente a falar. É como você ensinar uma criança a falar. Você precisa repetir 1000 vezes para ela a palavra até ela conseguir falar. Então a gente aprende isso. E é fundamental. Porque aí você é como seria a teoria de fazer a prova prática. Entendi. Eu falaria assim, a teoria da prova prática. Entendi. É muito fundamental. E as mentorias? Qual a importância das mentorias? Cara, isso aí é top. É top. Por quê? Porque tu consegue aquilo que tu tá praticando sozinho, levar, seja via internet, né, que a gente fazia as mentorias, e ver o termômetro como é que tá, para posteriormente você continuar treinando aquela parte, entende? Eu falaria, é como plantar uma sementinha, cuidar dela e ir esperando até você escolher os frutos, né? Então é uma fase que não tem como pular etapas. Olhando-se hoje, assim, não tem como pular essa etapa. É desse jeito. Tu tem o conhecimento, tu precisa praticar para quê? Para aprender a fazer aquilo, e tu vai praticando daquele jeito primeiro. Que é um primeiro contato que não precisa do contato físico, que pode ser em qualquer horário, naquele horário marcado, entende? Que é mais aberto para a gente. Então aí tu consegue realmente fixar o esqueleto. Entendi. Fixar o esqueleto. Lá na parte de módulo presencial, vocês sempre chegam com muito assim, travados no primeiro dia.
Aí eu queria saber, porque do primeiro dia e terceiro dia vocês são pessoas diferentes. Vocês chegam lá querendo resolver as coisas. E vocês saem lá com estruturação do pensamento completo, entendendo cada uma das partes, fazendo o esqueleto de forma fluida, e assim que vocês saem no terceiro dia. É uma transformação. Mesmo que você não tenha estudado os temas, mas não importa. Lá o foco não é saber a orientação em conduta. Lá o foco é saber fazer as perguntas. Porque é isso que faz a gente aprovar, são as perguntas. O conhecimento é bom porque a gente ganha aqueles 3, 4 pontos ali, mas o que faz aprovar são as perguntas. Me conta. Teve duas partes lá, que são 3 partes, na verdade. Os procedimentos, a parte com os atores e a parte comigo. Qual foi a importância de cada uma dessas partes? Primeiro, fala um pouquinho da parte dos atores. O que você aprendeu lá treinando com atores? Cara, treinando com atores foi muito, muito bacana. Por quê? Porque eles, olha, eles é aquela parte fria, é aquela parte mesmo do ator de lado revalida. Parece uma cópia, né? Ou seja, depois que tu tá lá, aquelas perguntas que ele faz, que se tu não perguntou aquilo, aquele comando, aquela frase que de repente ele não vai te responder nada. Imagina tu, uma pessoa na tua frente que tu quer dar um diagnóstico, porque isso não sai de nós, né? Como médico, tu sempre vai ter esse sentimento, tu quer dar a solução àquilo. Mas tu não perguntou aquela pergunta certa. Então, ele vai te obrigar a quê? A tu falar, tu tem que lembrar que a pergunta tem que ser feita daquele jeito. Senão, ele não vai te responder. Entendi. E é isso que acontece na prova, né? Se você não faz aquele comando certo, ele não te responde. Ou vai te... Não conte no checklist. Cara, isso dá um frio. Agora eu falei, me deu um frio na barriga. Lembrou. Não conte no script. Não conte no script. Cara, isso ali é... Então, mas essa parte é muito bacana com os atores. Realmente é fantástico. É legal demais, né? Porque é muito parecido, né, com o que a gente tem lá na hora da prova. Me conta. É isso aí. E a parte lá comigo? O que foi importante a parte lá comigo? O que você aprendeu? Não em relação ao conhecimento, mas em relação à prova em si. O que foi importante? Olha, dicas que eu não vou dar, porque isso é obra do Rafael, né? Que a gente aprende lá e que ele não vai dar para vocês nem no curso, nem no simulado, nem... Ele dá algumas coisas, né? No simulado e na mentoria. Mas lá ele tem algumas coisas guardadas ainda, gente. O segredo tem algumas final, coisas né? guardadas. O segredo final, né? Segredo. Aqueles segredos finais. Então, essa parte é muito bacana, Rafa. Porque você dá uns segredos finais para a gente que organiza muito o nosso pensamento. Porque às vezes a gente tem muito conhecimento na nossa cabecinha, mas a gente precisa ter um conhecimento organizado. Eu acho que quando a gente consegue organizar o conhecimento, não tem erro. Você vai acertar. Então, é fundamental para organizar os pensamentos. Ou seja, todo aquele conhecimento geral que a gente tem e específico de algumas coisas, organizar com um único objetivo. E você sempre fala, aprovar e não revalida. Que para aprovar e não revalida, a gente precisa aprender a fazer a prova do revalida. E isso é uma coisa que na metodologia que você ensina para nós, eu acho fundamental. E cumpre o objetivo. Cumpre o objetivo na teoria e na prática. Porque a gente que passou por isso hoje, eu tenho grande certeza e posso falar assim com todas as letras que funciona. É só isso. É a mensagem que eu deixo. É organizar tudo aquilo para você ter todas as armas e chegar lá e, aqui estou eu. Vamos lá. Perfeito. Doutor, eu quero te agradecer pela sua participação. Muito bom conversar com você. É muito bom saber que você aprovou. Fiquei muito feliz quando você falou para mim que você tinha aprovado. E eu queria lhe parabenizar publicamente mais uma vez pela sua aprovação. É um vencedor. Não é fácil. É muito difícil aprovar no Revalida, não pela prova. A gente tem um método certo para a gente aprovar na prova, mas é muito sofrido, né? A gente sofre um carrossel de emoções a todo momento. Então eu quero lhe agradecer e lhe parabenizar. E queria que você falasse as suas considerações finais para a gente poder terminar nossa entrevista. Bom, antes de nada, gratidão, né? Gratidão por a gente se conhecer, por você formar parte da minha caminhada aqui no Brasil, né? Desde 2014. E cara, eu vou te falar, é uma sensação de gratidão imensa, né? De a gente saber que tem uma mensagem. Nunca desista. Vai de atrás.
vai de atrás. Às vezes, por trás de um fracasso, tem oportunidade. E só vence quem não desiste. Essa é a mensagem. Só vence quem não desiste. Essa é a diferença entre um vencedor e um perdedor. Que o vencedor, ele nunca desiste. Ele vai até fazer as coisas acontecer. É isso a mensagem que eu deixo. Perfeito, doutor. Só existe um resultado possível para aqueles que não desistem, é a vitória, né? Não tem... Essa frase é maravilhosa. Então, meu amiguinho, você que assistiu esse podcast, eu espero que você tenha se identificado, que você tenha se inspirado aí. Se você está triste, não está conseguindo estudar direitinho, saiba que existe um meio mais simples de você conseguir os seus objetivos. E se você entender esse meio, se você seguir os passos corretos, você vai chegar à sua aprovação. Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. E nos vemos aí no próximo podcast Evalida. Tchauzinho para vocês.